Boa noite, divas. Ai. E aí? Como é que tá a quarentena? Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, divas lindas. Como é que tá ficar em casa, hein, gente? Tem muita coisa que dá pra fazer, dá pra gente perceber que a gente não depende tanto das coisas, né? A gente não depende tanto quanto a gente acha das coisas lá fora, né? A gente fica, às vezes, vai na academia, na massagista, não sei o quê, e a gente, no fim, consegue se virar bem, né? Olha que legal, morrendo de tanto estudar. Eu acho super válido qualquer acontecimento, né? Tudo que aparece como sendo tragédia, trágico, sempre tem uma ascensão aí, né? Uma oportunidade, sempre tem uma oportunidade. É uma oportunidade da gente resgatar algumas coisas, né? Tem que aproveitar a oportunidade do momento. Tá trabalhando normal? Então. Mais uma, acho que ainda vai mais 1 ou 2 semanas para dar uma paralisada geral, né? Ainda tá paralisando. Porque acho que não faz sentido, se não paralisar tudo, não faz sentido. Não vai acabar nunca, né? Sei lá. Bom. Todo mundo assistiu a Megera Domada? Davi tá aqui! Que legal! Hoje eu tive um papo super legal com o Davi, a Stephanie. Gente, quem não segue o Davi, já falei pra vocês. Pelo amor de Deus, é uma joia rara. Nossa, mas uma conversa incrível sobre o mundo, sobre tudo que tá acontecendo. Sigam o Davi. Eu já postei pra vocês, vou postar de novo. Ele tem um curso, inclusive, maravilhoso, que eu vou pedir pra ele me explicar direitinho, pra eu explicar pra vocês como é que faz pra participar. Porque eu não vou falar aqui sem saber a quantidade de turmas e se tem vagas ou não. Mas segue o Davi, gente, porque a cada post dele eu me emociono, assim. É carregado de verdade, sabe? Isso é bom demais. Todo mundo assistiu a Megera Domada? Conseguiu, ou leu, ou assistiu? Hoje é a nossa última live falando, é a terceira hoje e última, né? Falando da Megera Domada, dessa obra de Shakespeare super legal, assim, que mostra bem o lado do Shakespeare cômico, irônico e ao mesmo tempo profundo, né? Com um olhar muito além do tempo dele, que ele enxergava ali, muito além das questões sociais, que é onde a gente vai começar hoje. Eu pesquisei algumas interpretações, algumas críticas, algumas análises por aí sobre a obra da Megera Domada, e é impressionante como a maioria das análises são estreitas, elas param ali na questão do, nossa, tá criticando a mulher ou tá criticando o renascentismo que oprimia a mulher. Ele estava fazendo uma crítica ao momento, aquele período em que a mulher não era aceita, teve a degradação feminina de novo, ou ele era machista. São só referências a essas coisas. Eu acho triste isso, porque ele, na minha visão, o Shakespeare ali estava fazendo uma crítica muito além do movimento daquele momento do renascentismo, né? E ele usou muito como referência a rainha que a gente falou, a rainha Elizabeth I, né? Que ela era uma mulher, que ironia, né? É uma mulher que estava no poder, né? No monarca lá na época, e bem nessa época de degradação feminina. Mas ali o ponto é que ele, ao meu ver, ele estava criticando a hipocrisia humana. É uma crítica ao ser humano. Eu acho que por isso que essa obra fica tanto tempo, ela pode ser replicada de diversas formas, né, na novela. Quantas vezes quiser você consegue colocar essa obra e adaptar ela para novas obras, porque fala da realidade humana
que do jeito que o ser humano sempre foi, né? Assim, muito hipócrita no final das contas, porque ali ele tá falando da pessoa que é certinha e aceita na sociedade e da pessoa que é revoltadinha e não segue os padrões da época, os padrões impostos, né? E aí a maioria das críticas que eu vejo fala só disso, né? Que é um absurdo, as regrinhas, tinha o patriotismo, tinha o dote, tinha não sei o quê, né? A mais velha tinha que casar primeiro, isso é um absurdo, a mulher não podia ter voz ativa e tal. Ou fala-se da megera, que a mulher, né, é bruta e tudo mais. E ali, na verdade, ele estava criticando justamente a pessoa, cada indivíduo lá. Ele tava falando a hipocrisia que, assim, a certinha, toda certinha e querida por todo mundo, mas pelas costas ela mente pro pai, ela namora escondido, e no final, né, que é aquele final onde tudo se revela, onde a megera é domada, na verdade ela é domada pelas próprias emoções, na verdade ali ela aprende a governar as emoções dela, não é ninguém que doma ela, não é o Petrúquio, não é ninguém, ela mesma que entende que as armas delas eram de palha, né, e que não, como ela mesma diz no discurso, não fazia muito sentido o que ela estava fazendo. Então ela é domada por ela mesma, ela passa ali a governar as emoções dela e não ser governada pelas emoções. Isso é claramente lá na mensagem final, mas a questão é que o Shakespeare, ele estava falando aí da realidade humana, né? E sempre aquele drama da vida humana, desde a época dos gregos, né? Das tragédias gregas, e que você tem as leis humanas, que quanto mais rígidas elas são, mais as pessoas fogem delas, fazem pelas costas, e você tem as leis divinas, que são leis que eu aprendi com o querido professor Vitor Salles, que também me encanta muito, a didática dele maravilhosa, que são leis que estão tatuadas no nosso sangue. Se você fazer uma analogia, é como se estivesse tatuado no nosso sangue. A gente tem uma noção que não deve matar, que não deve roubar, que você deve ajudar os mais fracos. A gente tem isso dentro de nós. Ninguém precisa falar muito isso pra nós. Tá no nosso sentido íntimo, né? Só que as pessoas são hipócritas e ficam vivendo de imagem. Ou fica, né, escondendo quem é de verdade atrás de um personagem. Então ali ele conseguiu, e é interessante que ele conseguiu fazer isso, porque na época, imagina, fazer uma crítica dessa na época, as pessoas eram tão cegas e hipócritas que elas nem se tocaram que a crítica era bem essa, né? Porque fez em formato de comédia e para testar isso, ele colocou no início da comédia o Sly, eu não sei se fala Sly ou Sly, acho que é Sly, acho que é Sly, O personagem Sly, como é que começa? Se vocês repararam, a Megera Domada começa com um bêbado alucinando uma história. Então, o que ele faz? Na verdade, ele diz assim, o espectador que está assistindo a obra, não se espantem, não fiquem, meu Deus, que horror, né? Porque vocês estão vendo a peça que o bêbado está vendo, é uma alucinação. Isso é genial o que ele fez. Assim, ele não vai ser censurado, a obra dele vai ser divulgada, né? Foi pro teatro e tudo mais. Se fosse explícito, uma crítica explícita, jamais ia ser censurada, a gente não teria conhecido. Então foi uma sacada de ouro que ele fez ali. Uma sacada de ouro. Ele a história, a Megera Domada é vista por um bêbado alucinado. É um bêbado alucinado que está contando a história. É um bêbado que está alucinando. Então todo mundo vê como uma comédia e vê sobre esse olhar, assim, tá tudo bem. Isso eu achei, assim, genial da parte do Shakespeare. Ele era genial, né? Enfim. Então eu achei algumas críticas, algumas opiniões aí sobre a peça, né? Que na realidade é uma peça. E peguei bem a tradução do Valcir Carrasco, que depois eu vi quem era esse Valcir Carrasco, que ele é o próprio que escreveu a novela O Cravo e a Rosa. Depois que eu fiz umas 5 páginas criticando a opinião dele, que ele coloca no prefácio do livro, eu vi quem era. Mas tudo bem, fiz a crítica, tá aqui, fiz um PDF, vou deixar no DD para vocês, esse PDF, porque não vai dar para falar aqui sobre a crítica especificamente sobre ele, porque realmente
foi aqui umas 5, 6 páginas que eu escrevi. Mas tem uma outra, dentre outras que eu encontrei, teve uma outra que chamou a atenção, que eu falei, essa é curtinha, dá pra falar pra elas. Só pra vocês entenderem o perigo que é vocês não prestarem atenção em qual tradução que vocês escolhem ler, quem é o autor daquilo que você tá lendo, assim, sabe? É importante, quem faz isso muito bem, ensina isso muito bem, é o Ítalo. Você conhecer, primeiramente, antes da obra, você conhecer quem escreve a obra, né? A biografia dela, a motivação dela, o que ela acreditava, né? Pra ver se tá de acordo com aquilo que você acha que é verdade, você acredita que seja o seu momento, e então você lê a obra com muito mais profundidade, você entende muito melhor a obra. Senão você fica... Se você não entende o que o autor quer dizer, quando você lê a obra, qualquer crítico que falar alguma coisa, você vai concordar, né? E o crítico, a maioria deles, colocam a opinião deles, né? É difícil, infelizmente, hoje em dia é difícil alguém ser puro na crítica, né? Ver a obra e não colocar o seu pensamento pessoal sobre a obra, sabe? O seu pensamento que ele acha sobre a obra. Isso vem muito, né, do humanismo, né? Da época do humanismo, desses últimos 100 anos aí da nossa história. Mas enfim, essa crítica é a seguinte, ela escreveu assim, um pedacinho do que ela escreveu. Batista, o pai, né, utiliza termos como espírito maligno para insultar Catarina e fica clara a preferência deste por Bianca. É um comentário dessa análise que eu li, eu não sei de quem é essa análise, tá? Não tinha lá. Mas assim, esse comentário, gente, você concorda que se você tá assim, despreparada, um pouco desinformada, você vai concordar. É razoável o que ela tá falando, né? Você vai concordar. E isso já te leva para um caminho assim, nossa, um pai, tá vendo? É machista mesmo, o pai insultando a filha, né? E tendo preferência de filhas, que absurdo, né? E começa essa palhaçada toda de opinião, em cima de opinião e tudo mais. Mas, gente, se você vê a obra direitinho, de coração aberto, quem assiste ou quem lê, percebe o sofrimento desse pai, que é um pai viúvo, não sei se foi viúvo ou se ele foi abandonado, mas é um pai sem a mãe ali, com 2 filhas, a adolescência no auge da jovialidade, querendo casar, a outra que não quer casar, e lá os costumes eram assim, nossa, meu Deus, minha filha tem que casar. E não é só questão de costume, mas ali era um pai querendo bem para a filha. E obviamente o bem para a filha é ter um bom casamento, né, ter uma família, independente dos costumes lá, né? Então ali você vê claramente um pai sofrendo, porque a filha não era rebelde demais, não queria nada. E aí você nota que ele fala assim, chama ela tá com o espírito maligno, a fala dele. Ou seja, ele não fala que ela é um demônio, ela não fala que ela é um horror, ela fala que ela está tomada, porque a filha dele não é aquela. Ela está possuída, portanto, por um espírito maligno. Então ele não está criticando a filha, mas que ela está possuída por algo, que ela está desgovernada, assim como um filho drogado está desgovernado. O que a mãe faz? Abandona? Não, a mãe vai lá tentar fazer de tudo para ele não usar mais droga, para ele se livrar daquilo, né? Então é tipo isso que o pai estava fazendo ali. Não tem nada a ver com machismo, sabe? Para mim é muito claro isso lá. Se você assiste de coração aberto, sem opiniões, sem querer pensar, sem achismo, sem direcionar para nada, apenas assistir, você nota isso. E esse é o drama da vida humana, que a gente já vai chegar lá, né? Que cada um tem o seu ponto em questão, né? É o drama da vida humana, isso mesmo. Então, ali ele ama a Catarina. E ele sabia que o jeito dela estava fazendo ela sofrer, né? Então, ele chama de espírito maligno, né? Então, sobre preferência. Quando essa crítica fala, estava clara a preferência dele por Bianca. Quem você lê? Uma jovenzinha, uma adolescente lê uma crítica dessa na escola, na faculdade? O que ela pensa, né? Ai, é errado, primeiro, é errado ter preferência. Segundo, eu tenho que ser toda certinha e disfarçar, nem que eu minta pelas costas, não tem problema, que aí eu vou ser a queridinha do papai. Você entende que não agrega em nada um comentário desse? Não agrega em nada?
soltar um comentário desse na internet? Fica clara a preferência dele por Bianca? Não, não. E qual o problema? Aí entra 2 pontos. Qual o problema ter preferência? Gente, preferência é questão de afinidade. Primeira instância é afinidade. O que eu tenho afinidade eu prefiro, né? Ou você vai ficar com uma pessoa que vocês não se dão bem. Então, questão de afinidade não tem nada a ver com o amor em si. Não tem nada a ver com o amor em si, mas com questão de dar certo ou não. Mas não significa que o pai não morreria pela Catarina também. Mas sim que isso é bem falado na Bíblia também, dos filhos. Sempre tem muitos casos na Bíblia dos filhos preferidos, do filho menos preferido, do filho que é exemplo, que está sempre do lado do pai, e aquele que não é exemplo, que faz tudo, mas que depois o pai protege. Isso é um drama também da vida humana muito recorrente, né? Na Bíblia tem bastante isso. E olha, a questão não é a preferência, a questão é que ela precisa da minha ajuda. Você tá fazendo tudo certinho, aparentemente, pelo menos, né? Ela precisa da minha ajuda, né? Então, e ali, ele preferir Bianca, não tem nada a ver. Simplesmente a Bianca não dava trabalho, então ela fazia o que o pai queria, e ele enganando ele, mas ele não sabia. Então, ele ficava feliz. Você, quando seu filho faz alguma coisa bacana, você quer recompensar, ele te alegra, né? Então, Esaú e Jacó é um deles, né? Então eu acho perigoso, sabe? É muito perigoso isso, essa era de opiniões. Eu tenho opinião sobre tudo, e não vem do nada, né? Isso é uma febre dos adolescentes hoje em dia, inclusive, né? Então, isso induz muito as pessoas. Então, cuidado com o que vocês leem, procura a pureza, né, da interpretação e tudo mais. Bom, ali a curiosidade que eu queria falar pra vocês do Sli, né, que é o bêbado, e o drama em si da vida humana, que é o ponto que eu tô levantando aqui agora. O drama, essa obra e tantas outras, né, pode ser recontada, independente da época, se é renascentismo ou não, se é o modernismo ou não, independente da época. Essa obra é um tipo de obra que pode ser recontada de diversas formas, porque fala da vida humana, do drama humano. O que é o drama humano? É justamente isso aí, o ponto. Se eu olhar sobre o ponto de vista do pai, ele tá certo. Da Bianca, ela tá certa, porque eu tô apaixonada por ele, eu quero casar com ele, mas eu não posso casar porque minha irmã é uma megera e não quer casar, né? Então, assim, ela tem a sua razão também. A Catarina, que acabou sendo mãe da Bianca, né? Que ficou dura, que cuidou do próprio pai e tal. Né? Ela tem a razão dela também. Ela tem medo do casamento. Ela acha que o casamento é horrível, porque ela teve o exemplo do pai que não teve um casamento horrível. Então, assim, ela também tem a razão dela. Todos os personagens têm suas razões. Esse é o drama da vida humana. E aí? Como é que faz, né? Como é que faz, como diz Dona aqui. Todos estavam buscando o que achava que era certo. Isso é muito importante falar, porque isso é obra de verdade, isso cativa a gente. Isso são os clássicos que passam por gerações e gerações e não ficam esquecidos, porque fala de uma realidade humana, que é justamente o drama de não ter solução. Né? Os filmes de Hollywood, assim, os romancezinhos, sempre no final feliz tem uma solução, né? Claro, todo mundo feliz para sempre, mas a vida real, ela geralmente não tem uma solução em que atenda 100% você. A solução é sempre o nós. A solução da vida humana, do drama humano, é sempre o nós, e ainda assim é trágica. Para uns mais trágicas, para outros menos. E tá nos planos de Deus, a gente não tem o que dizer sobre isso. É só resignar-se a respeito dessas coisas. Que tem pessoas, por exemplo, que sofrem amores não correspondidos, né? Como lá nos Miseráveis, a moça que era apaixonada pelo rapaz, que o rapaz se apaixonou pela outra, como tantas outras histórias. A vida humana é essa, é o drama. Mas nem por isso ela é ruim. Porque a vida ela só é ruim se você nega o drama da tua vida, o seu drama pessoal. Se você nega a sua narrativa, o que está te acontecendo. Se você nega isso e não quer absorver, aí você vai ter uma vida ruim. A vida ruim não está no drama em si, mas está em você viver uma vida mal vivida.
de você não abraçar a sua vocação, o seu chamado, aquilo que te cabe, você não abraçar aquilo como sendo a tua vida. É isso que eu tenho, então eu vou fazer isso direito até o final. E aí eu vou ter uma vida com sentido, tá? Então, mais do que ter uma vida feliz, é ter uma vida com sentido que importa. É uma vida com sentido que faz você não ter mais medo, que faz você ter coragem, enfrentar as coisas e parar com fobias, com síndrome de pânico, que tanto tem atingido as mulheres e os homens também hoje em dia. Então ali todos tinham razões, todos tinham pontos de vistas que razoáveis, né? E aí entra o ponto, né, do existencialismo, do humanismo, que coloca o homem no centro do mundo, né? E só agrava essa problemática. Colocando o homem no centro do mundo, ora, eu tenho razão, então ele tem que engolir, ele tem que fazer minha vontade, porque eu tenho razão. O outro fala a mesma coisa, não, mas eu tenho razão, você tem que fazer alguma coisa, porque eu tenho razão. E aí fica nisso, tipo, nessa luta de quem é o centro. Qual ser humano ali do drama será o centro, né? E geralmente centraliza-se num drama social, centraliza-se na política, no poder político, e eles ditam as regras e acabou, né? E aí ficam as regras do Estado versus as regras tatuadas em nós, que são as regras divinas, né? Que são as leis divinas que esta sim, desde que o mundo é mundo, está sobre nós e faz total sentido. Por quê? A gente já vai falar adiante por quê, mas basicamente é porque a regra maior de Deus se resume a uma palavrinha: amor. É amor. Então, assim, aquilo que envolve amor se resolve. Não importa se todos têm razões, se você envolve o amor, se resolve. Então, tem que saber o que é exatamente o amor, né? O amor necessariamente implica o nós. Nunca eu, nunca você. Mas o amor implica o nós, né? O amor é pra fora o tempo todo. O amor é querer, é doação o tempo todo, né? Então, quando a gente coloca o homem no centro, fica esse dilema: ora, por que a minha verdade é menos importante que a sua? Por que eu vou atender você primeiro? Por que a minha verdade vai ficar depois? Por que a minha razão vai ficar depois, né? E não resolve-se nada. As leis humanas é muito assim, né? Elas são muito falhas. Quanto mais rígidas elas são, mais injustas elas se tornam, né? Porque há as exceções, a vida humana, via de regra, tem as exceções, né? Você vai matar um cara porque ele roubou um pão, ou você vai deixar de ajudar uma pessoa porque é sábado e tem que guardar o sábado, entende? A vida humana sempre traz para você oportunidades de amar. Oportunidades de amar. Então, você amando, resolve tudo. Então, ali, todo dia, Deus joga na tua cara oportunidades de você amar. E você não enxerga, porque você está olhando demais para suas razões, seus motivos, por como você é assertiva, como você sofre, como você precisa de ajuda, como você precisa ser ouvida. Enquanto isso, tem um monte de oportunidade jogando na sua frente para você amar e resolver o seu problema. Olha que loucura, né? Então, assim, é o olhar para fora que você precisa redirecionar, não para dentro, você como centro, né? Então, quando a gente pensa em satisfazer as nossas próprias vontades, especialmente a mulher, porque a mulher, ela é o símbolo da receptividade, do amor, da doação. Ela é o canal vertical do mundo, né? Ela é o canal da espiritualidade para o mundo terreno, para trazer a doçura, a graça para o mundo duro, né? Essa mulher que não ama, que quer tudo para si, reter tudo para si, ela vira uma megera mesmo. Ela envelhece 10 anos e 1 ano, ela vira uma uvinha passa, bem sequinha, sabe aquela uva passa bem enrugada? Então, é muito pior esse movimento na mulher do que no homem. No homem é até meio esperado, né? Porque eles são meio brutos, meio animalescos, e eles estão sempre em guerra. Se não é a guerra concreta do passado, é essa guerra hoje de escritório, né? De orgulho, de vaidades e de poder, né? De conquista de poder. Então, olhem para fora. Fica o recado desse pedaço, desse capítulo da nossa live. Olhem para fora, amem, observem que tem oportunidade todos os dias na tua frente para você acolher, ao invés de negar e se fechar e brigar e fazer cara feia, mas de acolher, tá?
Aí a gente entra no casamento da Catarina e do Petrúquio, que retrata muito bem essa realidade dramática. Aí vamos entrar na história em si, um pedaço importante da história em si. O casamento deles era um pé de guerra, né? Assim, era um pé de guerra porque os dois tinham razão ali. Ela estava olhando para as razões dela e ele estava olhando para as razões dele. Então, ele queria uma mulher doce, né? Um dos recursos que ele conhecia para ter uma mulher doce é a brutalidade. Ali, naquela cena, por exemplo, que ele faz o vestido, tudo pra ela, pra ir no casamento da Bianca, e aí quando ela chega toda feliz e tal, ele rasga tudo e quebra tudo, né? O que ele tá mostrando ali? Pô, me deixa ser a autoridade daqui que eu cuido de você. Mas enquanto você não deixar, eu não vou cuidar de você. Abre sua guarda, né? Abre sua guarda. Então, não foi uma maneira certa, foi bem machista, foi horrível, foi animalesca, foi bruto, foi péssimo. Péssimo, péssimo. Mas, se você olhar sobre a ótica dele, é o que ele tinha. Era um homem brutamonte, é o que ele tinha, eram as armas que ele tinha para ele atuar, ele não sabia fazer diferente. Sabe? Ele não sabia fazer diferente. E ela também, ela queria um homem doce, ela queria um homem manso, só que ela não abria a guarda. Ela queria que ele reconhecesse tudo que ela fazia, mas ela fingia que não precisava dele. Você via que toda hora que ela estava organizando a casa e cuidando, estava toda feliz e leve lá, fazendo as coisas. A hora que ele passava e olhava, ela fazia cara feia pra ele, assim, e virava as costas pra ele. Então, assim, ela não dava espaço, né? Ele estava ali, em vários momentos, admirando ela, né? Pedindo, olhando para ela, dar abertura para ele ser convidado, para ele participar e as coisas mudarem. E ela negava o tempo todo, fazia cara feia o tempo todo, né? Então, ali era o que os dois sabiam fazer. Ela tinha a razão dela também, ele tinha a razão dele. E aí, quem quebra esse ciclo, né? Quem quebra esse ciclo? Como quebrar esse ciclo? Quem tem a capacidade maior de quebrar esse ciclo? Bom, a mulher, ela domina o mundo das emoções, então para ela é muito mais fácil articular isso, resolver isso, do que para o homem, né, o homem é o sol, né, ele precisa parecer forte, ele tem que ter, ele é o símbolo da autoridade, do poder, né, porque ele te protege, né, a autoridade, gente, verdadeira não é a tirania, a autoridade verdadeira é aquela que Jesus fez. Jesus foi o maior imperador e autoridade do mundo, né? É a branda, é aquela que tem compaixão, é aquela que serve, né? Não é a tirânica, né? E ele queria fazer isso, mas ele não sabia como, e na dureza dela ele era cada vez mais bruto, porque ele precisava descontar que ele precisava sentir a virilidade dele. E ela diminuía a virilidade dele quando ela era autoritária e queria mostrar que não precisava dele, que era melhor que ele. Ela reduzia a virilidade dele, ela reduzia a potência dele. Então, ele ia lá e pela força mostrava que ele era mais forte, que ele ia ganhar. Porque ele é o forte do relacionamento. E de fato, sim, o homem é o papel do forte no relacionamento. E a mulher é o papel da frágil, da sabedoria, da emoção. Fragilidade no sentido de ser uma coisa preciosa. Tudo que é precioso é delicado, né? Uma porcelana, um cristal, um Swarovski, né? Um diamante. É delicado, é precioso. Você guarda na gaveta, porque é delicado, é frágil. Não significa que ele é fraco. Que é ao vivo. Tá pulando, é minha internet que é muito ruim aqui. Melhorou? Melhorou? Alguém me avisa se melhorou? Não melhorou? Não melhorou? Eu vou entrar e sair. É a minha internet, gente. Eu vou entrar e sair. E aí, melhorou? Gente, é óbvio que é ao vivo. Tá. Então tá, então eu vou falando. Bom,
Ótimo. Legal. Melhorou. Então tá. Então o casamento deles era um pé de guerra ali por causa disso, né? Se a mulher o homem é algo ruim, a fragilidade lembra um rubi, lembra uma pedra preciosa que precisa ser guardada numa gavetinha, entendeu? Com cuidado. Por quê? Porque a mulher carrega os mistérios da vida, ela carrega todos os mistérios da vida, sabe? As virtudes altas, o amor. Tá ruim? Hoje não tá legal isso aqui, né? A conexão. Então ali, um usou do artifício que tinha pra tentar domar um ao outro. E é um ciclo sem fim, divas. Isso tem muitos casais hoje que vivem assim. Tem muitos casais hoje que vivem assim, esperando o outro fazer primeiro. Esperando o outro fazer primeiro. Só que, gente, via de lógica, eu tô aqui entre vocês divas, vocês são a minha missão. A mulher tem essa capacidade. Sabe, a mulher traz a doçura e graça, entende? Então, alimente a sua graça, cultive a sua graça, que aí, independente se ele estiver bruto, se ele estiver cansado do trabalho, se ele estiver preocupado, você vai saber dar a graça para ele necessária para ele se equilibrar, né? Enquanto isso, ele cuida de você. Tá sem som? Enquanto isso, ele cuida de você, tá certo? Gente, eu vou indo, qualquer coisa. Tá muito ruim? O Insta tá assim hoje, é? Eu vou seguir, se não tiver funcionando, vocês me dão um toque que aí eu paro, tá? Tá. Você vê que a Catarina, por mais que ela... Um ponto importante, por mais que ela... Na sociedade, para as pessoas, ela era durona e fechada. Quando ela estava sozinha, ela sentia muito, ela chorava. O que eu quero chamar atenção aqui? Que a mulher, mesmo a mulher Carlão, ela sofre muito, ela está sendo mulher porque tá no ser dela. Tá no ser dela, a estrutura dela. Uma das instalações estruturais dela é o sexo feminino, é o ser feminino. Então ela, querendo ou não, ela mostrando ou não, ela admitindo ou não, ela sente tudo muito mais. Porque ela vive no mundo das emoções. Então ali ficou claro isso nos momentos que ela ficava sozinha, né? Que ela sentia as coisas, que ela chorava. Então, aqui no diálogo, no primeiro diálogo deles, ele elogia ela. Vocês lembram é muita chuva, né? No comecinho, quando ele vai atrás dela pra domar ela, lá no comecinho que eles se conhecem, ele já chega elogiando ela, né? Ele fala até... coloquei aqui, ele fala Cata, Catarina, gata mansinha, né? Ele faz uma analogia, a catinha com gatinha, né? A catinha vai ser domada e ficar gatinha, né? É bem interessante, inclusive. Então, ele elogia. E ali, o que ela faz na hora? Na hora ela fica assim, e depois ela lembra do carrasco que ela mesmo é, como as pessoas veem ela, como ela via ela, e aí ela fala, tá tirando sarro da minha cara, e aí ela continua batendo nele, tacando sacos e saindo correndo pelo telhado e fugindo dele, né? Então, qual é o ponto aqui interessante? Elogio. Maridos que estiverem me ouvindo assim, elogiem as suas esposas. Não custa elogiar. O elogio pra mulher é tudo, né? É tudo. Não, por mais que assim, se você solta um elogio, a mulher, ela dá uma mansada. E você, mulher Carlão, que recebeu um elogio, não dá uma de megera, tipo, ele tá falando isso só pra me controlar. Ele tá falando isso só porque ele quer o jantar. Eu não vou fazer jantar nenhum. Não sejam assim, entendeu? Não façam isso. Aproveitem as aberturas que o homem dá, porque por incrível que pareça, o homem dá várias aberturas pra gente atuar, pra gente dar a graça a eles. Eles dão várias aberturas, né? Ali o Petrucco estava claramente dando uma, eu quero te conquistar, eu quero te conquistar. E ela lutando, lutando, lutando. Depois que eles casaram, ele ficava admirando ela, cuidar dos Sérios, cuidar da casa. E ela fazia cara feia, negava, negava, negava. Então, eles estão sempre, eles são insistentes, eles penetram o tempo todo. O homem é insistente,
porque ele gosta de conquistar, ele gosta de desafio e ele penetra o tempo todo, no sentido de insistir, ele vai lá, né? Ele é um ser, se você sai pra flertar, assim, você percebe que o homem, ele é entrão, né? Ele vem entrando meio que invadindo, né, você. É do homem ser assim. Então, mulheres, aceitem os elogios, aproveitem essa oportunidade e homens, elogiem mais. Né? Elogiem mais. Aos que não são maridos, são solteiras e estão flertando, mulheres, cuidado com elogios. Cuidado para não cair no engodo dos elogios, porque o homem sabe que a mulher ama elogio. Isso é muito claro. Isso é uma das coisas poucas que na mulher não tem muito mistério. Todo homem sabe que mulher ama elogio, né? Então, o homem que tá querendo te conquistar com segundas, terceiras ou intenções boas, ele vai utilizar do artifício do elogio. E a mulher hoje que tá super carente, ela cai nisso como, ai, tô apaixonada, ele é lindo, não, ele é muito verdadeiro. Gente, aqui entra o ponto de vocês governarem as emoções, tá? Isso tem a ver com o meu desafio que eu tô lançando aí, que vai ter as lives dia 6, 7, 8 de abril, para uma introdução do que vem por aí, um programa bem legal, que eu já tive 2 turmas, é a 3ª turma, de governar as emoções. A mulher tem que saber governar as emoções. E se você quer conquistar um homem, você que está solteira, que sempre fala, você não fala com as solteiras. Olha só, se você quer conquistar um homem, você precisa aprender a governar suas emoções. O que é governar as emoções? É você não ficar à mercê delas. Ai, você sentiu um elogio, recebeu um elogio, ai, derreti. Ótimo, você derrete por dentro, mas continua lá. Né? Mas tô aí, eu quero te conhecer melhor, querido. Vamos lá. Ah, obrigada, meio elogio e tal. Mas governe as suas emoções. Eduque elas para elas não te dominar. Então, assim, você que precisa governar suas emoções e não você ficar à mercê delas. Sentir gostosinho, vou lá. Sentir raiva, vou virar. Não, gente, não é isso. Isso é muito feio numa mulher. Isso é algo que tira a admiração do homem numa mulher. É uma mulher que não domina seu próprio mundo. Quer ver um homem seguro? Sabe aquele homem que fica te enrolando pra casar? Ou aquele homem que de repente some e de repente volta? Esse homem, ele tá se sentindo completamente inseguro em você. Porque a mulher hoje, né, tá independente já. Aí faz o que quer, né? Ela não tem mais pudor. Tem vários homens por aí. Essa mulher, se ela não governa as emoções, é um território inseguro. Eu não vou casar com uma mulher dessa. Eu não sei. Se alguém elogiar ela na esquina, ela vai se derreter, né? Não sei o que pode acontecer. Então, realmente dá medo pro homem. Porque a gente já causa temor no homem. A mulher já é um objeto de temor do homem. Temor no sentido antigamente respeitoso. Porque o homem temia e respeitava a mulher ao mesmo tempo, porque a mulher é um mistério, né? Eu sempre faço a analogia da menstruação, né? Que eu ouvi uma vez o Thiago Amorim dizer. A mulher menstrua assim por 5 dias, sangra 5 dias e não morre. Que loucura, né? Que ser é esse esquisito que sangra por 5 dias de noite e não morre? Então, assim, uma brincadeira para dizer assim, que o mistério da mulher para o homem é assombroso. A gente enxergar para além das coisas que eles enxergam, perceber coisas no ar que eles não percebem. Então, uma mulher que é assim por natureza e não governa as emoções, essa mulher tá... Meu Deus, é um território inseguro, não vou conseguir ficar com essa mulher. Então, assim, eles já temem, porque a gente vai apresentar para eles um mundo novo que eles fogem, que são as emoções. Os homens fogem das emoções. Eles vivem nas realizações, na cerveja, no futebol, no tênis, na bolsa de valores, no carro, nananã. Sempre coisas estão no meio das relações dos homens, das amizades, da relação de trabalho. As coisas estão sempre no meio, para ter alguma coisa para realizar e movimentar. Com a mulher não tem nada no meio. É ele com ela. Ele vai ter que encarar ele mesmo quando ele está diante de uma mulher. Não tem coisas intervindo na relação entre o homem e a mulher. Então a mulher, ela apresenta um mundo para ele desconhecido e que ele teme. Essa mulher que não governa as próprias emoções é pior ainda. Essa mulher é pior ainda, aí fica, eu que não vou colocar meu coração pra essa mulher, ela vai me fazer de gato e sapato, porque ela não governa as próprias emoções. Ela sentir tesão por um cara, ela vai fazer o quê? Ela vai sentir tristeza, ela vai me bater. Ela vai sentir raiva, ela vai me tacar pra fora de casa.
né? Então, governar as emoções, divas, é fundamental. Não caiam nessa carência de receber um elogio do flerte do momento e já se derreter e achar e imaginar coisas, né? Fiquem lá, peraí, qual que é o intuito? Assim, vamos nos conhecer melhor. Por isso que é legal vocês assistirem os filmes clássicos, os filmes de Jane Austen, ou livros, é muito legal. O Tolkien, que eu já indiquei aqui. A biblioteca da Diva, do Desperte Diva, já tá no ar com várias indicações, tá? De livros e filmes, para vocês fazerem isso. É importante vocês observarem como as mulheres se comportavam. As mulheres, antigamente, tem uma coisa que as mulheres sempre souberam fazer e que hoje a mulher moderna perdeu, é governar as emoções, é saber conduzir um flerte, saber conduzir para mover o homem, tá? Então ali o Petrúquio, vou seguir, senão não vai dar tempo. O Petrúquio ameaça domar a Catarina na cena inicial. Ele fala que... tem uma fala dele assim: eu sou aquele que nasceu para domar-te, transformar a cata selvagem numa gata mansa. Então ele tira meio que um sarro dela, porque ali ele é tão forte, ele sabe que ele é mais forte que ela. O Petrúquio, no limite, ele era um machista, mas que estava enxergando muito além da hipocrisia da sociedade do momento. Ele enxergava muito além, ele estava enxergando... Tudo bem, ele queria... A motivação dele inicial era o dote dela, era o dinheiro, né? Mas ali ele viu uma mulher com medo. Ele conseguiu enxergar ali uma mulher com medo de se entregar. E qual é o ponto ali? Ali houve resistência. Então, havendo resistência, o homem continua. Ali talvez se ela se entregasse e não tivesse resistência, ele talvez não ia querer, ele não ia admirá-la. O ponto é o seguinte, que tudo na vida tem que haver uma certa resistência para a coisa acontecer da melhor forma. Tudo tem que ter uma resistência, né? Eu já dei exemplo na live passada do pássaro, né? Ele tem a resistência do ar e por isso que ele voa tão leve, tão alado, né? Tudo tem uma resistência. Então a mulher hoje, ela não oferece resistência. O homem fala alguma coisa, por que ela já se entrega, ela já se envolve completamente, ela não tem esse governo mesmo das emoções de não, querido, eu tenho meu valor e tipo, você vai ter que mover aí, né? Vai ter que mover os palitinhos aí, movimentar o mundo por mim. Aí vamos conversar. Então, esse é o ponto que vale levantar aqui, fazendo uma analogia. Então, depois dessa cena, o Petrúquio combina o casamento com o Batista, o pai dela, né? E depois que ele meio que doma ela, acalma ela lá na cena inicial, que ela desiste de fugir dele, e aí, a partir daí, é interessante que começa a inverter. Ali, ela começa a ficar quieta. Lembra? No começo do filme ela fala pra caramba, pelos cotovelos, e grita, e foge, esperneia, e faz o escarcéu. Depois que o Petrúquio meio que domou ela, já no início ali, que ela vai casar com ele, você vê que numa cena no quarto ela chora de emoção, né? Caramba, eu vou casar. Ou seja, no fundo ela queria casar. Ela só tinha muito medo, né, do casamento, porque não foi uma experiência boa que ela presenciou do pai. Mas ela queria casar no fundo, então ela começou a silenciar. Olha que interessante, ela começou a passar por um longo período de silêncio e espera. Praticamente no meio do filme inteiro ela ficou calada, falava pouco. Ela passou por momentos de silêncio e espera. Então, não é uma espera passiva. É as características que eu falo sempre para vocês, que é importante da mulher. O silenciar e esperar enquanto o seu útero está transformando aquilo que veio de fora e você pôs para dentro. Tá certo? Então, ela fez, no meio todo, ela estava fazendo isso. E enquanto isso, o foco foi ficando nele, né? O quanto ele era... Aí foi mostrando o machismo, né? Como o homem é bruto e tudo mais. Foi mostrando mais o lado machista. Por que eu falo que essa espera dela não foi passiva, apesar de parecer? É o ponto que a mulher move sem se mover. Sem mover as pessoas. Ela move as pessoas sem, de fato, mover. Pegar e mover a pessoa. Porque enquanto ela estava esperando, ela não ficou assim em si mesmando.
Ela não ficou pra dentro dela viajando na maionese, como ele é ruim, que merda de casamento que eu me meti, ai, que cruel Deus foi comigo, que destino fatídico. Ah, ela não ficou fazendo isso. Ela foi fazer o dever dela de esposa. Ela arrumou aquela bagunça, a casa era fedida, era nojenta, era bagunçada. Ela ordenou tudo, ela sem dinheiro, assim, ela arrumou tudo, limpou a casa inteira. E o que mais que ela fez ali que é muito importante ali? Ela trouxe as relações pessoais para os servos, que ele tratava os servos como bicho, não sabia nem o nome deles. Ela perguntou o nome de cada um, ela costurou a roupa de cada um, ela cuidava de cada um, dava bom dia para cada um. Então, olha, lá fez o dever dela, da vocação feminina, de ser maternal, de cuidar, de trazer a relação pessoal, de trazer a amorosidade e a graça em tudo que tocava. Então, ali, aquele lugar imundo, horrível, se tornou um lar gostoso, cheiroso, agradável. Os servos viviam sujos, com fome, abandonados, eles estavam sorrindo, todo dia acordavam felizes, sorridentes lá. Então, isso é a esperativa. Enquanto você espera uma situação sua que está desorientada, um problema de traição, alguma coisa, quando você está esperando um perdão da sua parte ou da parte do outro, quando você está esperando um dilema, um drama da sua vida acontecer, transformar em você para vir a solução, vai cumprindo o seu dever em vez de ficar viajando na maionese para dentro de você. Vai cumprir o seu dever, vai ser o melhor que você pode ser. Abraça as suas circunstâncias, acolhe as pessoas que estão na tua frente, cuida da tua casa, cuida da tua comunidade, cuida da tua família, dos seus familiares, entendeu? Então, vai fazendo todas essas coisas que uma hora a solução vem, uma hora você vai gerar o filho que está sendo transformado no seu útero, simbolicamente falando. Ou seja, gerar a solução virá do seu problema. E essa solução, ela não vem de uma forma técnica e prática, como você está pensando. Tipo, no estalo, vem uma frase com ou vem uma cartilha na tua cabeça com o passo a passo do que você vai falar e do que você vai fazer para resolver. Não. Na verdade, uma sensação de que solucionado está. Vem aquilo que você está precisando. Aí Deus te dá, quando você abre o seu canal, quando a mulher abre o seu canal vertical, Deus vai te dar aquilo que você está precisando naquele momento. Ele dá. Então, se você está precisando perdoar, magicamente, se você cumprir o seu dever e deixar transformar, magicamente, você vai se sentir leve. Nossa, eu perdoei. Caramba, eu perdoei. Não tem explicação. E não é pra ter, porque o mundo da mulher é subjetivo, não é o técnico, não é o objetivo que tem regrinhas e passo a passo e explicações, que tá à luz do sol. Não. É no luar, é no escuro da noite que as coisas acontecem, que as coisas se transformam, bem subjetivo, e simplesmente vem o que você está precisando. E solucionado está. Então, ela continuou cuidando ali do lar, no silêncio ativo, de receber as coisas de fora, fecundar no útero, e através do cumprimento da sua vocação no dia a dia, em silêncio, no momento certo, vem a solução. Aquele belo dia que ela levantou da cama com outra face. Ela levantou da cama com outra face, gente. E o Petrucco chegou igualzinho, igual de sempre, bruto, do mesmo jeito. E ela, sim, meu amo. E aí vem um monte de crítico falar dessa parte, assim, nossa, domou a megera, agora ela virou lá uma submissa, ridícula, obediente. Nossa, tá muito além disso. Ali ela se domou, ali ela domou ela mesma. Ali ela aprendeu a governar as emoções dela. Ali ela percebeu que a vida é muito além e a vocação dela é muito mais importante. É muito mais importante exercer a vocação dela do que ela alimentar os desejozinhos do coração dela, das emoções dela, da carne dela, do que alimentar o orgulho, do que a guerra. Então, ali foi que ela foi domada por ela mesma, naquele momento que ela acordou na cama. A partir dali, ela é muito interessante os discursos que ela tem a partir dali. Eu queria que vocês lessem, ouvissem o filme e prestassem muita atenção dali em diante o comportamento dela. Como ela tem uma paz, ela não fica nervosa, alterada com as coisas que ele faz. Ela realmente tem uma paz de espírito que não é dada por ele, que independe dele.
independe do que ele faz, entendeu? É uma paz que vem do alto mesmo, que vem dela se abrir para agradar uma terceira pessoa. Porque ela é o canal dessa terceira pessoa, ela é o canal da espiritualidade para o mundo. Então, se ela oferece isso, ela está cumprindo a vocação dela e ela é feliz. Ela fica em paz, aí ela sente a verdadeira liberdade. Aí o brilho dela, a beleza dela vem para o mundo e todo mundo percebe. E aí ela confia na vocação dela e passa a agir dessa forma. Nesse momento, a obra, o Shakespeare faz isso muito bem o tempo todo, invertendo os papéis, aí ele inverteu o foco de atenção, né? Começou a ficar o foco de atenção nele, enquanto ele era bruto, né? Enquanto ela estava leve. E aí tem o discurso final, que eu acho que hoje não vai dar tempo, né? Que eu entrei às 7, são 7h54, talvez a gente faça uma live bônus aí da Megera para falar. Eu queria ler com vocês o final. E ler com vocês e conversar. Eu queria uma live só para ler com vocês o finalzinho dos comentários dela. Mas tem no final a aposta e o discurso dela, da Catarina, que aqui mostra como Shakespeare era muito visionário, né? O discurso da Catarina ali, que acho que ele se inspirou muito na Rainha Elizabeth, que a Rainha Elizabeth, ela era a autoridade da mulher, era uma mulher mesmo, que as pessoas temiam e respeitavam. Ali ele deixou muito claro qual é o verdadeiro papel da mulher, então ele foi muito visionário. Ele enxergou ali, naquela época já, e naquela situação do renascentismo hipócrita, ele enxergou quem é a verdadeira mulher, qual é a vocação máxima da mulher. E ele trouxe isso no discurso da Catarina, com peso, com muita profundidade, com polêmica como ele bem é, né? Com os extremos como ele é, intenso como Shakespeare é, por um lado ou para o outro. Claro que vem carregada de palavras muito intensas, muito fortes, como assim, beije os pés do seu marido, né? Porque é assim que ele quer realmente mexer com a alma das pessoas. Então, precisava-se usar desse artifício mesmo de chocar o público para mexer com o sentido íntimo da pessoa e ela, de certa forma, observar o dia a dia dela e tentar modificar alguma coisa. Eu acho que o sentido do Shakespeare era bem profundo mesmo, era de tocar as almas humanas, tocar os corações humanos mesmo, a serem mais gente, né? Serem mais gente. Não, no Apple TV tem. Então, o filme eu só encontrei no Apple TV, mas se alguém encontrar em algum lugar gratuito, avisa pra mim nos directs. Então ali o Shakespeare ele foi muito visionário. Independente dos costumes e das leis da época, ele passou a vocação da mulher, o que é uma mulher verdadeira, o que é uma mulher admirável. E mesmo ali ele ironizando o machismo e o feminino, o machismo e o feminismo, veja bem que ele já reparou, ele já viu o feminismo antes de acontecer. Ele já viu o feminismo antes de acontecer. Não sou testemunha de Jeová. Não sou. O meu marido eu não, tá? Ela perguntou já tantas vezes aqui, né? Ele vê que a mulher é aquela que envolve, que é aquela que traz a pessoalidade, que é aquela mansa. Essa é a mulher graciosa. Então, gente, a live vai acabar em 3 minutinhos. Então, eu nem vou entrar no discurso final, de fato, que eu queria ler. Mas eu vou ver aqui em casa como vai estar a situação amanhã. Eu vou tentar entrar amanhã só pra gente dar uma lida, tá? Eu vou tentar entrar amanhã pra gente ler o discurso final e comentar juntas o discurso final da Catarina e a resposta de todo mundo. Eu já comentei mais ou menos como foi ontem, na live de ontem, mas eu quero ler com vocês, porque é lindo, é bonito e a gente vai discutindo aqui juntas o peso das palavras e tudo mais, tá bom? Então é isso. Quem não conseguiu assistir, vale a pena ler a obra, tem gratuita para baixar o PDF no Google. É só você digitar lá, vai aparecer do e-book Brasil, se eu não me engano. Tem lá, é em formato de diálogo mesmo. É bem gostoso, porque é como se você estivesse no teatro. É bem gostoso de ler, você lê rapidinho. E vou tentar entrar amanhã aqui pra gente ler o pedacinho final juntas, tá bom?
Uma boa noite pra vocês. Um beijo apaixonante. Mua.